Fala galera, essa é a parte 2 do nosso Tudo ou Quase de Oshinoko, contando com um resumo da obra. Normalmente o resumo é feito junto do vídeo principal, ou seja, é um vídeo só abordando três coisas, uma análise e várias curiosidades junto da história. Porém o vídeo ficou muito grande, então eu dividi em dois, esse contando somente com a história do anime. E vale ressaltar também que detalhes e coisas menores serão deixados de fora do resumo, para que caso alguém não tenha visto o anime ainda ou queira ver no futuro, não tenha toda a sua experiência estragada por spoilers. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. A nossa história começa com um doutor de uma cidadezinha do interior do Japão assistindo um show de uma idol por qual ele era fissurado. Esse fanatismo era tanto que até a enfermeira que estava junto dele começou a tirar uma com a cara do coitado, o chamando de Papa Anjo ou o Oicon para os mais íntimos. Então, para se livrar desse estigma, ele conta que isso é uma maneira dele se lembrar de uma paciente que ele conheceu nesse mesmo hospital anos atrás, enquanto fazia sua residência. E caso você não saiba o que é uma residência, é basicamente uma qualificação que o médico tem que fazer para ser considerado um especialista na área. E no caso do nosso prota, ele havia feito a sua nesse hospital, onde ele conheceu uma garota que sofreu de uma doença terminal. Durante esse tempo, ele ficou muito próximo dela, onde um dia até rola uma promessa de casamento caso ela fizesse 16 anos. Isso parece meio estranho, né? Porém, o médico só queria consolar ela, já que a mesma sabia que ela não viveria por muito tempo. E durante esses dias dolorosos, aquela garota se tornou uma fã de uma idol linda chamada Ai. Porém, aquela garota não viveu muitos anos. Após isso, ele passou a seguir aquela idol, se tornando seu fã. O que ele não imaginava é que aquela garota, aquela idol que ele tanto adorava, apareceria no seu consultório grávida. E isso é um problema do caralho, já que é uma idol ficando grávida seria um escândalo tão grande que não apenas a própria Ai teria sua carreira arruinada, como a empresa que está por trás dela também. E eu vou te dar uma breve resposta do porquê isso acontece, lembrando que eu falei bastante disso na minha análise de Oshinoko, então vai lá caso queira mais detalhes. Basicamente o que ocorre é que os fãs japoneses dessas idols são um bando de maluco fissurado, que não só estão interessados nelas como artistas, mas também como interesse amoroso. E por muitas vezes isso nem é culpa das meninas das bandas, e sim das produtoras, que vendem esse sentimento pros fãs. É doentio pra caramba? É, mas é um negócio cultural, principalmente lá na Ásia. É comum ver várias bandas onde isso acontece, principalmente no Japão, na Coreia e na China. É, o povo lá é apaixonado no nível doentio. Agora que vocês devem ter entendido, vamos voltar para a história. Após a Ai aparecer lá grávida, rola algumas perguntas, como por exemplo, quem é o pai? E ela resolve não contar de jeito nenhum. Então o doutor faz alguns exames nela e constata que são gêmeos, e nessa hora uma questão pesada é levantada, se a Ai vai querer ter essas crianças ou não. E quem vai tomar essa decisão é o doutor, que não sabe o que vai fazer. Enquanto vai pro terraço, ele vê uma notícia de uma idol aposentada grávida e dois homens discutindo que, se caso eles morressem agora, poderiam reencarnar como filhos de uma idol. E isso nos leva a um flashback do doutor e daquela garota do começo discutindo como seria nascer filho de uma idol, e que seria muito bom por conta das conexões e do possível talento que eles poderiam herdar. E foca nesses temas, talento e conexões. Eles serão dois temas centrais dessa obra. Após essa conversa, o doutor chega no terraço e lá ele acaba por encontrar a Ai. Ele pergunta pra ela se ela queria ter essas crianças, que responde que sim. Acaba contando pro Dr. Garou que ela é uma órfã que não teve uma família. Ela foi criada em um lar adotivo, então ela desejava criar uma família com aquelas crianças. O Dr. Garou, nosso protagonista, fica intrigado, já que isso poderia arruinar a carreira dela. Então ela fala que isso só se ela divulgar, o que ela não ia fazer. Ai ia mentir sobre a situação e esconder de todos. Ela ia mentir. E ela também explica que isso era a essência da indústria. O papo continua e Garou decide que vai ajudar ela a ter um parto seguro. Os meses se passam e finalmente o dia do parto chega e o doutor vai de Vasco. Sim, ele morre. Então vamos voltar um pouco no tempo. Enquanto ele saía do hospital, ele acaba dando de cara com um homem suspeito que foge dele. Então ele o persegue até uma floresta, né?
O que você faz quando vê um cara suspeito? Você liga para a polícia? Não, você corre atrás dele até um precipício no meio do mato. Tu é muito inteligente, né, meu filho? Então não dá em outra. Ele é empurrado do precipício e acaba batendo as botas. Ou ao menos é o que ele pensava, porque ele reencarna como Aquamarine. Sim, um nome bem comum. E sabe quem é a mãe dele? É claro que é a Ai. É, meus amigos, nosso prota acaba reencarnando e ele não reencarnou sozinho, porque se lembra, Ai deu à luz a gêmeos. E adivinha, sua irmã também é uma reencarnada, mais especificamente ela é a garota que ele havia cuidado nela anos atrás. Com os dois reencarnados, eles vão acompanhando a carreira de sua mãe. O tempo passa e eles vão aprontando uma após a outra, o que vai desde enganar a esposa do produtor da Ai, ser fingindo de deuses, até dançando melhor que muitos fãs da Ai. O tempo vai passando e a Ai vai ficando cada vez mais famosa, e nesse meio tempo o anime nos mostra como o mundo do show business do Japão funciona por trás das telas, e que ele não é tão bonito assim. E em um desses muitos trabalhos, a Aqua acabar por acompanhar sua mãe em um drama que ela iria gravar. Chegando lá, ele acaba conhecendo o diretor Taishi Kotanda, que fica bem impressionado com o Aqua. Eles têm uma breve conversa e Taishi dá seu contato pro garoto, que mais tarde liga para ele buscando satisfação por terem cortado a Ai de praticamente todo o drama que eles haviam gravado. Aqua fica revoltado, perguntando do porquê eles terem feito isso, e o diretor responde que a Ai era muito bonita e se as cenas dela fossem ao ar, ela tiraria o foco da protagonista, que estava sendo bancada por uma grande produtora que não queria isso, afinal eles investiram muito dinheiro naquela garota. É então que ele faz uma proposta pro Aqua, que se ele atuasse no seu filme, ele daria o papel de protagonista para Ai, o que Aqua aceita. Chegando lá, ele encontra Kana, uma atriz mirim muito convencida, e foca nela, porque ela vai ser uma das personagens recorrentes da história. Ela fica ali se gabando de como ela é uma atriz fantástica e sai logo em seguida. Após isso, as gravações começam, e nas cenas do Aqua, ele deixa todo mundo de boca aberta. Ele entende o que o diretor queria dele e age de acordo, botando medo em todo mundo ali. A Kana entra em choque e começa a fazer birra, chorando, por conta de presenciar aquele talento absurdo que aquele moleque tinha. E falando no garoto, ele tava tendo um papo com o Taishi sobre como o mundo do entretenimento funcionava. Já sobre o filme, ele é finalizado indo ao ar, mostrando ao mundo o talento da Ai, e começa a ganhar cada vez mais fama, e com mais fama ela consegue mais trabalho, e com mais trabalho ela consegue mais dinheiro, e por consequência disso ela acaba podendo dar uma vida melhor para os seus filhos. Inclusive rola uma cena bem engraçada com a Ruby ficando puta que, apesar da Ai estar trabalhando feito uma mula de carga, ela não recebia muito. Rola uma explicação do porquê isso acontece, e novamente o tempo começa a correr, e com o sucesso esmagador da Ai e de seu grupo, eles conseguem cumprir um dos maiores sonhos que um grupo de idols pode ter: cantar em um estádio, o que é extremamente complicado por conta da grande logística envolvida e do número absurdo de trabalhadores necessários para concluir esse projeto. Cantar em um estádio é coisa de gente grande, e a Bikomachi finalmente conseguiu alcançar esse patamar, deixando o gerente ali da Ai extremamente feliz, bebendo feito maluco. Mas, como diria meu avô, felicidade de pobre dura pouco. Naquela manhã, tanto o diretor quanto sua esposa tiveram que sair para resolver certos assuntos. Enquanto estava sozinha com seus filhos, Ai escuta a campainha tocar, e pensando que poderia ser o diretor que voltou e esqueceu alguma coisa, ela atende a porta. O que ela não esperava é que na frente dela fosse aparecer um fã ensandecido com uma faca em punho. E naquele momento ele faz a pior burrada que ele poderia fazer. Ele acaba esfaqueando a Ai. Em meio a sua loucura, ele acaba xingando ela e dizendo que ela não passava de uma mentirosa, que ela havia o enganado, que ela nunca o amou. Nesse momento, Ai acaba dizendo o nome do garoto e diz que guardou o presente que ele havia dado para ela anos atrás na sala, e que ela realmente mentia, mas era porque ela mesma não sabia o que era o amor. Ela mentia com o real propósito de que um dia talvez ela realmente viesse a amá-los.
Aquele jovem, vendo aquela cena, se dá por conta do que ele fez e sai correndo dali. Já o Aqua está tentando fazer de tudo para impedir o sangramento, mas ele mesmo não podia fazer nada. Em todos esses anos, Ai nunca disse que amava os seus filhos, e não era porque ela os odiava, e sim porque ela tinha medo que esse sentimento também fosse uma mentira. Mas, para sua alegria, aquele sentimento era de verdade. Ela amou alguém. ルビー、アクア、愛してる。 Logo após a morte da Ai, a notícia que ela havia sido assassinada foi espalhada ao vento, deixando todos os seus fãs extremamente tristes. E em 3 dias, ninguém mais ligava. Foi como se a neve que caía naquele dia tivesse encobrido a morte da Ai. Já aquele garoto que tentou matar a Ai acabou por cometer suicídio, desaparecendo também. A polícia cogitava que pudesse haver um cúmplice, mas não chegou a nenhuma conclusão. Já a Mihaiko Saito, a esposa do produtor da Ai, acaba por adotar aquele casal de crianças. E enquanto todos se despediam da Ai, Aqua percebe que tinha algo de estranho nessa história. Não havia como um simples garoto do ensino médio com problemas mentais ter feito isso. Não tinha como ele ter encontrado a Ai. Alguém tinha que ter ajudado ele. Se lembrando que ocorreu anos atrás no hospital, ele percebe que só havia uma pessoa que podia ter feito isso. Só havia uma pessoa que, além deles, que sabia que a Ai tinha filhos e que fazia parte do mundo do show business. Ele tinha que ser seu pai. Aqua promete vingança e diz que vai encontrá-lo. Após esses eventos, temos um grande time skip. Agora com nossos gêmeos já crescidos, vemos um pouco da perspectiva da Ruby, que está tentando seguir o sonho de ser uma idol. Porém, ela não consegue, ou para ser mais específico, o Aqua não deixa, porque ele vai lá e faz uma série de traquinagens para impedir que sua irmã vire uma idol. Isso deixa ela triste, até pedindo que a nova diretora da Starberry Productions abra um novo grupo de idols, o que a Mihako não aceita. Pera, o Ichigo não era o chefe da produtora? Então, com a morte da Ai, o Ichigo sumiu, desapareceu, escafedeu-se, foi comprar cigarro, deixando a produtora na mão da sua ex-esposa, que passou a só gerenciar personalidades online, como youtubers e influencers, não mais lidando com idols. Mas parece que o destino de ser idol tá atrás da Ruby, porque sinceramente ela é encontrada por um caça-talentos que a convida para um grupo underground, mas não tem jeito, o Aqua é aquele irmão coruja e decide investigar esse tal grupo, que descobre que ele é meio zoado. Rolava muita desavença entre as garotas, o produtor dava uns pega nas meninas e etc. Era um grupo bem duvidoso. Aqua, vendo isso, já começa a fazer algumas tramóias para impedir que sua irmã entre nesse grupo de idols. Na manhã seguinte, a Ruby já tá toda arrumada, mas a Mihako faz algumas perguntas para ela sobre se ela sabia o quão cruel é esse mundo que ela quer entrar. A Ruby acaba falando que sabe e mesmo assim quer virar uma idol. Então a Mihako pede para ela assinar com sua produtora, porque ela iria voltar a gerenciar um grupo de idols. Com esse problema resolvido, eles partem para uma entrevista no colégio Yoto, um colégio com foco nas artes cênicas que está cheio de jovens talentosos. O Aqua é aprovado logo de cara, afinal ele tem uma nota de 70%, que é muita coisa, e a Ruby também consegue entrar, porque ela tinha um contrato com uma produtora. E enquanto conversavam, elas acabam encontrando uma velha conhecida, a Kana, sim, aquela mesma garotinha que eles encontraram anos atrás durante as gravações de um filme. Ela fica felizona em encontrar o Aqua, afinal todo esse tempo ele não saiu da cabeça dela. Surpresa em reencontrar nosso garoto frio e calculista, ela pergunta se ele vai entrar para as classes cênicas. A Aqua, por sua vez, responde que não, afinal ele deixou de ser um ator. Ela fica inicialmente chocada com isso e começa a segui-lo por todo o canto, até que ele decide levar ela para casa do diretor com quem ele estava trabalhando. Lá rola algumas explicações do porquê ele ter desistido de ser ator. Acontece que ele não se considerava digno por não ter talento, fazendo ele optar por trabalhar por trás das câmeras, porque se tornar um ator era apenas um meio para um fim. A Kana até oferece um trabalho como ator para ele, que recusa inicialmente,
novamente, até que ela fala o nome do diretor do trabalho. E temos um flashback. Aqua encontrou 3 celulares que pertenciam a Ai. Um deles era um modelo antigo que ela usava antes da fama, mas tinha um porém, o celular estava bloqueado, então ele tenta, e tenta, mas tenta por anos, e após 45.510 fodendo tentativas, ele consegue desbloquear esse bendito desse celular. E adivinha, quem a Ai entrou em contato nesse tempo? Sim, o mesmo diretor da série em que a Kana estava trabalhando. Aqua não poderia perder essa oportunidade, então ele acaba acertando essa oferta. Com a notícia do seu novo trabalho, a sua mãe adotiva e sua irmã ficam chocadas e morrendo de curiosidade, então elas vão averiguar se essa série seria boa ou não. E ela é uma merda. Basicamente, essa série serve só para colocar o nome dos atores no mapa, que eram as apostas das suas produtoras. A Kana até explica que tinha que abaixar o nível da sua atuação, porque todos os atores não sabiam atuar porcaria nenhuma. O que é uma coisa a se destacar é a mudança sofrida pela Kana. Ela deixou de ser aquela menina mimada e birrenta e passou a tentar ser uma atriz que age de acordo com o que a equipe quer que ela faça. Após esse papo, os dias vão passando e a Aqua vai estudando um pouco sobre o seu personagem, então o tão aguardado dia das gravações chegam. Lá rola alguns papos aqui e ali, principalmente com o ator principal sendo um arrogante de merda, mas o Aqua não se importa nem um pouco com isso, ele tá mais interessado mesmo no cigarro do diretor que ele acaba roubando para fazer aquele famoso teste do DNA. E durante essa ação ele acaba pegando o diretor no fraga conversando com um dos membros da produção sobre o seu amado elenco, que era uma merda, com exceção da Kana, que Davi era a única que se salvava. Ele também explica que só pegava ela porque era barata e ela tinha bastante talento. Essa conversa acaba meio que irritando o Aqua e dando aquele gás pra ele, porque o bicho decide dar um show. Acontece que o Aqua vive dizendo que não tem talento, mas ele é extremamente talentoso. Ao contrário da Ai, que tinha um carisma magnífico, o talento do Aqua se destaca justamente na sua inteligência e na capacidade de usar tudo a seu favor, como todo o meio ambiente, a luz, o posicionamento das câmeras e até os próprios atores. Ele acaba usando todo mundo ali para dar um show, e esse show motiva a Kana, que também dá um também, assim salvando o último episódio da série. Alguns dias se passam e ele vai para a festa de despedida do elenco. Lá ele revela que o teste de DNA deu negativo, mas aquele homem teve contato com sua mãe, ele conhecia ela, então talvez ele tivesse algumas pistas. Informações essas que ele tinha. Acontece que ele sabia um pouco sobre o passado da Ai, mas ele só contaria isso ao Aqua caso ele aceitasse participar de um reality show que ele estava dirigindo, o que Aqua obviamente aceita. Com a festa concluída, Aqua volta para casa e vemos um pouco do cotidiano dele e de sua irmã, vivendo um pouco da escola, fazendo amizades e etc. Agora, focando um pouco na Ruby, ela tá querendo encontrar mais membros pro seu grupo de idols e o nome da Kana cai na mesa. O Aqua arma ali o encontro com ela, que ao saber da proposta se nega, mas né, o Aqua pede com aquele jeitinho, e não tem jeito, o coração fala mais alto e ela aceita entrar no grupo. Indo pra casa deles, ela se junta a Ruby para ver o reality do Aqua e rola uma apresentação dos participantes. A Kane e Mei-chan, que são as duas mais importantes, serão personagens recorrentes. Rola a apresentação de alguns outros, mas né, figurante. O último concorrente acaba aparecendo e adivinhem quem é? É um cara bonitão, gente boa e boa pinta. E é claro que eu tô falando do Aqua, sim. Ele aparece ali atuando com uma atitude que vai totalmente contra o que ele normalmente é. Um cara sombrio e fechado. Sua irmã e a Kana ficam muitas surpresas com isso, mas a Mihako explica que isso era só uma atuação. Já no reality, ele começa com os personagens se enturmando, e prestem bastante atenção nisso, com a Kane anotando como se deve se comportar. O porquê dela fazer isso, vocês vão entender mais à frente. Já voltando pro lado das nossas meninas, elas estão conhecendo um pinto bombado.
Ó, a malícia. Acontece que a produtora delas lidam com muito influencers e um deles é o Pion, o cara que faz vídeos pro YouTube só de cuequinha com a cabeça de um pintinho. Vídeos infantis sobre musculação com um cara de tanguinha bombado. É, Japão e suas loucuras. A Kana até fica ali menosprezando ele, mas ele corta ela quando fala o quanto ele ganha. Mas por que o Pion estava lá sempre para divulgar elas? Acontece que uma das formas mais fáceis de se ganhar inscritos e seguidores na internet é participando de outros canais que já têm uma fama pré-estabelecida. Assim, você já deve ter uma tarefa do que vai acontecer aqui, um vídeo divulgando elas, mas não seria tão fácil assim, porque elas teriam que fazer um vídeo se exercitando durante uma hora, o que com muito esforço elas acabam conseguindo. A Kana até fica meio puta com a situação e a Ruby fica toda animadinha, inclusive foi ela que deu a ideia. Já do lado do Aqua, as coisas seguem normais, com o reality a todo vapor. Alguns dos participantes acabam se destacando muito, ganhando fãs, já outros, como a Akane, uma atriz extremamente talentosa, acabam ficando no vácuo por não chamar tanta atenção. Inclusive, nos é mostrado um pouco da Akane, o quanto ela se esforça, mas as coisas não vão muito bem para ela, porque a turma da sua produtora quer resultados e ela não entrega, por mais que ela se esforce. E meio que já desesperada para entregar resultados, ela acaba fazendo algumas merdas. Ela machuca uma das participantes, para falar a verdade, a participante mais popular da série, que apesar de todo esse problema, acaba perdoando e entendendo o lado dela. Mas as coisas não acabariam tão fácil assim. A turma da produção da série acaba pegando essas cenas e editando para fazer a Akane parecer a vilã, e não dá outra, a internet cai matando em cima da coitada. Um hate desgramado cai em cima da Akane, que sente uma puta pressão psicológica, levando ela a se isolar. A galera do reality até tenta falar que tudo já foi resolvido, porém a internet não perdoa e os ataques à Akane ficam cada vez mais pesados. Ela fica no limite, ela fica tão chocada e tendo tantas crises por conta da enxurrada de xingamentos online que chega a quase tentar tirar sua própria vida. O que ela teria feito se não fosse pelo Aqua, que estava de passagem por lá e viu aquilo, acabando salvando ela e de quebra ganhando seu coração também. Após esse acontecimento, a galerinha do reality show fica sabendo do ocorrido, então eles não podem mais ficar parados. Então eles vão atrás das provas e após montar um vídeo com muito, mas muito esforço, eles acabam virando o ódio dos internautas contra a produção do reality show, que são os verdadeiros vilões dessa história. Com este problema resolvido, a Akane acaba voltando pro show, mas antes ela tem um encontro ali com os participantes, principalmente com o Aqua. E entre uma conversa e outra, as meninas acabam perguntando para ele qual seria o seu tipo de garota ideal, que acaba descrevendo uma certa idol. A Mei-chan acaba entendendo que aquelas características descreviam uma certa idol que entregou um grupo muito famoso chamado Bekomate. Ela descrevia a Ai. A Akane diz que pode ser esse tipo de garota, o que o Aqua em seus pensamentos diz que é impossível. Já no dia seguinte, a Akane aparece no reality com a personalidade da Ai, deixando ele de boca aberta. Acontece que a Akane não só é uma atriz genial, como também é uma investigadora. Ela consegue analisar toda a psique, não só aprendendo o modo de agir dela, como também o modo de pensar da própria Ai. Ela entrou na mente daquela idol, coisa que nem o próprio Aqua, filho dela, conseguiu fazer. E com essa nova personalidade, ela acaba por conquistar todo mundo. Já o Aqua, entre um episódio e outro, acaba se encontrando com a Kana e tendo um papinho com ela enquanto matava a aula. Agora, voltando pro reality show, que caminha para seus capítulos finais, rola uma conversa entre o Aqua e a Akane sobre como ela havia chegado naquele nível de atuação. Ela o responde que após analisar completamente a personalidade da Ai, ela a conhecia muito bem. A Aqua fica seriamente abalada com isso, porque mesmo ele sendo o filho dela e ter convivido com a própria por anos, ele
ele não conseguia entendê-la completamente e seus pensamentos permaneciam um mistério para ele. O tratamento da Akane era algo que ele não podia perder, então ele parte pro abate até a beijando, o que deixa a Kana, que viu essa cena, pé da vida. Após isso, o show acaba e temos a festa de despedida, com o diretor dando um esporro no Aqua por conta do que ele fez pela Akane. Afinal, ele não podia colocar aquelas imagens no ar, mas o Aqua rebate dizendo que ele não fez nada de errado, que todo o material que ele usou estava dentro das regras do que ele podia expor. O diretor chama ele de espertinho e diz que vai contar tudo o que ele quer saber, o chamando para um restaurante daqui uns dias. Com isso resolvido, a Aqua vai conversar sobre sua relação com a Akane. Ele é honesto com ela e diz que seus sentimentos são uma mentira. A Akane entende e eles concordam em manter aquele relacionamento falso por mais tempo. A festa acaba e no caminho de volta ele conversa com a Mei-chan. O papo acaba com o nome da Bakomate aparecendo no assunto. A Mei-chan revela que ela sonhava em ser uma cantora barra idol, então Aqua a convida para o grupo de sua irmã. Ela fica bem animada com a ideia, daí temos um pouco do seu passado. Antes dela ser youtuber, a Mei-chan era uma garota que sonhava em ser uma idol. Ela até passou em alguns testes, porém sua mãe ficou muito doente devido ao excesso de trabalho. Com esse problema caindo em seu colo, ela não viu outra escolha a não ser trabalhar para sustentar sua família, até chegando a desistir do colégio no processo. Ela ficou nisso por muito tempo, até chegando a mandar seus irmãos para a faculdade, e quando as coisas finalmente se ajeitaram, ela já tinha feito seus 23 anos, o que tornava impossível ela se tornar uma idol. Geralmente essa profissão só contrata pessoas até seus 20 anos, levando ela a dar foco no youtuber, mas ela estava de licença do colégio. Ela aproveitou disso para criar sua identidade na internet, o que deu muito certo, ao ponto dela não poder mais contar a verdade. Ela até pensa que agora que eles sabem a verdade, eles não vão contratar ela, mas contrariando suas expectativas, ela é aceita no grupo, com a ajuda da Ruby e da Kana. Agora, com seu novo integrante, o grupo finalmente está formado. Com este problema resolvido, elas começam a desenvolver seu grupo, treinando, fazendo vídeos pro YouTube, e entre um treino e outro acaba rolando uma desavença entre a Kana e o Aqua por conta do início do namoro dele com a Akane. Bem, ela se sentia traída por conta disso e estava profundamente magoada com o Aqua. Isso por conta dela não saber que aquele relacionamento era falso. Já o Aqua vai atrás das informações da Ai, que aquele diretor sabia. Aquele homem o conta um pouco sobre o passado da Ai, que no passado ela era desinteressada, indisciplinada e não dava atenção para nada. Até que ela foi atuar no grupo Lai, o mesmo em que a Akane trabalha. Ai, quando entrou nesse grupo, começou a se comportar de maneira diferente, algo que provavelmente foi causado por uma paixão ou algo do tipo. O homem até propõe ajudar ele a entrar nesse grupo. Aqua fica desconfiado do porquê ele está o ajudando tanto, então ele o pergunta do porquê está recebendo tanta ajuda, o que aquele homem por sua vez responde, que no mundo do entretenimento, um simples ator podia mudar o lucro de várias produções, então caso Aqua ficasse famoso, já que ele o ajudou tantas vezes, ele teria vantagem na hora de recrutar ele para trabalho. Basicamente ele estava criando uma vantagem para ele. Agora, voltando para as garotas, elas recebem um convite para tocar em um festival. A Kana inicialmente se nega, mas a convencida graças a isso é levantada uma nova questão sobre quem seria o centro do grupo, que é a posição mais importante. Mei-chan e a Ruby acabam tentando disputar essa posição, mas elas cantam mal pra um cacete, ao contrário de uma certa garota que também participava desse grupo, e é claro que eu tô falando da Kana. No passado ela fez vários trabalhos como cantora, e isso ajudou ela a desenvolver um certo talento para a música, apesar dela ter fracassado miseravelmente nesses trabalhos. Agora que elas já sabem disso, elas vão correndo atrás da Kana para pedir que ela assuma essa posição, que se nega inicialmente, mas após muita insistência, ela acaba aceitando. Um festival se aproximando, o Peon acaba sendo chamado para ajudar elas a se preparar para ele, colocando elas em um regime de treino bem difícil, mas as nossas meninas conseguem lidar com isso facilmente. Entre um treino e outro, a Kana vai tomar um ar e notamos que ela está bem insegura se vai conseguir cumprir com as expectativas colocadas nela,
por conta de todas suas falhas do passado. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, o Pion aparece e começa um diálogo dizendo que era um fã. Já Kana rebate perguntando o que ele sabia sobre ela, com uma cara meio perturbada. Já ele mete uma enxurrada de informações sobre a menina, o que deixa ela toda caidinha por ele, até pensando em deixar o Aqua de lado. Mas tinha algo de estranho nesse Pion. Ele era meio magro demais, comparado a quando ele apareceu na vez anterior. Pois é, esse Pion era falso. Na verdade, ele era o Aqua disfarçado para fazer a Kana escutar ele, já que ela estava toda emberrada de mal com o próprio. E isso, por mais incrível que pareça, dá certo. Então elas continuam com seu treino até tarde da noite. Mas como elas tinham um show no dia seguinte, estava na hora de ir para a cama. E naquela noite, após ter um papo com a Ruby, ela descobre a verdade sobre a identidade do Pion. E isso vai ficar martelando na cabeça dela. O Aqua meio que alugou um triplex na cabeça da menina, que mal consegue dormir, indo pro festival totalmente perdida, sem saber o que fazer, até pegando o caminho errado. Sério, ela tá perdidinha. Após isso, eles vão direto pro camarim, onde vem que está lotado de idols, porque somente aquelas idols mais grandes que têm reconhecimento poderiam ter um camarim próprio. É aquilo, Camel dormia, então venda. O foco continua na Kana, que está bem pessimista, afinal nenhum de seus trabalhos anteriores relacionados à música deram certo. Isso deixa ela bem desmotivada, até que ela tem uma conversa com a Ruby, que consegue dar aquele gás pra ela a tempo do show começar. Mas antes, elas tinham que escolher as cores de seus bastões que vão representar elas. Resumindo a ópera, no Sol das Idols é comum que os fãs levantem os bastões correspondentes às cores de suas idols favoritas. A Ruby fica com vermelho, a Mei fica com amarelo, a Kana fica com branco. O show começa e logo a plateia se divide entre vermelho e amarelo, deixando a Kana bem deprimida. E nos mostraram um pouco dos pensamentos da personagem, que ela foi abandonada por tudo e por todos, e que no fim ela só queria alguém que a apoiasse e que acreditasse nela, que se alguém dissesse que precisava dela, ela trabalharia como uma mula. E enquanto ficava cada vez mais deprê, ela vê um bastão brilhando em branco, trazendo uma luz para ela, e quem ergueu ele foi o Aqua, que estava dançando com todos os bastões na mão com uma cara de poste. Isso faz com a feição da Kana se ilumine, então ela decide tingir a plateia de branco, se tornando a número 1 dos fãs e do Aqua. Ela tá caidinha nele. Com o final do show, eles se encontram no carro, onde tem um pequeno diálogo. A Kana acaba descobrindo que todo aquele relacionamento do Aqua era falso, e a Mei-chan começa a elaborar um triângulo amoroso, não sabendo para quem que ela vai torcer. Temos algumas cenas soltas. A Kani vê que vai trabalhar com o Aqua, também vemos a Kana resolvendo com ele, junto de um pequeno prequel do que está por vir na próxima temporada, que já foi anunciada. Mas caso você esteja muito ansioso para ver o que vai acontecer na próxima temporada, logo sai um vídeo de spoilers aqui no canal, então já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado quando ele sair. Voltando pro resumo, o Aqua sai em um encontro com a Kani, porque eles tinham que manter aparências, quando a Kana aparece lá, e vemos que elas têm uma rivalidade antiga. Essas duas ainda vão dar muito problema pra cabeça do Aqua. São tempos calmos que logo acabariam, porque a Aqua logo descobriria mais pistas sobre seu pai, e logo ele encontraria a verdade e cumpriria com sua vingança. O que será que nos aguarda na próxima temporada? Bom, vamos ter que esperar pra ver. É isso, Oshinoko foi um ótimo anime, e caso você queira ver a parte 1 com a análise e várias curiosidades sobre ele, tem um vídeo meu só falando deles, e eu vou aproveitar, deixa pra perguntar se vocês gostaram desse formato de resumo, separando da análise, ou vocês preferem como eu fazia antes, com tudo junto. Fica aí o questionamento. Não, mas é isso, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Sei que esse vídeo atrasou, afinal era pra sair quando o anime terminasse. Demorou pra caralho, mas andou rolando muita merda da minha vida e eu fiquei sem tempo. Isso eu vou tentar voltar com a antiga frequência do canal. Não, mas é isso, um beijo pra todos, fui.